idade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Bondoso Deus, atende, ó Deus, a voz do teu povo que aqui, humilde e dependente da mediação do nosso comum mediador, o teu Filho Jesus Cristo, chegamos ao Senhor. Desejosos que o Senhor reanime o nosso físico, favoreça a nossa mente, disponha a nossa alma, de sorte que a nossa boca se abra e nós prestemos louvores ao Senhor. Que também o Senhor ilumine a nossa mente e favoreça o nosso pensamento quando nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e dela buscarmos extrair as realidades que hão de aprimorar o nosso funcionamento nesse mundo, de maneira que seja reconhecida a Tua influência sobre todos nós. Dá-nos também grata expectativa de que o Senhor permanece como por certo estás, pronto a ouvir a prece, a súplica, a gratidão dos santos, que nessa noite também vão se somar em busca da Tua face graciosa, para dizer muito obrigado, para dizer que está doendo, para falar a respeito das preocupações, mas ao mesmo tempo reafirmar que nós confiamos em Ti. Ajuda-nos e conduz-nos em todos os movimentos deste ajuntamento, e seja sempre engrandecido o Teu nome. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Vamos cantar, louvar, bendizer o nosso Deus. Deus está presente, Deus está entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a Deus está presente, Deus está presente,
Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Nós já louvamos e estimamos que o seu coração esteja propenso a adorar, reconhecer a majestade de Deus, externar gratidão. Daqui a pouco nós vamos orar, que é uma outra parte e etapa importante desse ajuntamento. Mas queira o Senhor nos favorecer para que a nossa oração seja, para mim não, obrigado, seja inspirado, ou seja inspirada por aquilo que se revela, se encontra na palavra de Deus. E o Senhor, de fato, nos traz a sua revelação para que nós nos vejamos assim inspirados por ela, animados. E há muitas razões pelas quais nós necessitamos nos ver animados. E a palavra mais própria seria encorajados. Romanos capítulo 8, lá no versículo de número 26, traz consigo uma medida que convém que de vez em quando nós nos lembremos dessa realidade, afirmada pelo Senhor, reconhecida por Ele, também interpretada por nós, mas que muitas vezes é resistida pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, pela nossa arrogância, pela nossa ousadia de muitas vezes querermos parecer, ser o que não somos, ter o que não temos, fazer o que não conseguimos. E a Bíblia então chega e nos deixa muito esclarecidos a respeito dessa realidade. Romanos capítulo 8, verso 26 nos diz assim: também, preste bem atenção, porque no começo, no meio e no fim desse pequeno versículo tem tudo que a gente vai dizer aqui. Também o Espírito, e aí se referindo ao Espírito Santo, está em letra maiúscula e não é outra razão de afirmação do apóstolo Paulo. Semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, grife isso, em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amado Deus, bondoso Pai, ajuda-nos a meditar, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. E se aqui estamos desanimados, abatidos, ou quase trazendo qualquer outra realidade que seja necessário o Senhor agir sobre nós, então esteja, como sempre estás, livre para agir, para nos refazer, para que assim possamos perseverar como Tu queres que então perseveremos. Fala conosco, nós te pedimos e pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu vou falar, irmãos, sobre medidas de encorajamento. A palavra própria aqui é justamente pensarmos sobre nos vermos encorajados. E eu digo isso porque às vezes nós nos vemos desencorajados. E as realidades que são poderosas para gerar um desânimo, um desencorajar, elas são múltiplas. Eu poderia aqui citar pelo menos 4 para que nós então nos vejamos devidamente assim convencidos de que essas realidades elas incidem sobre todos os homens. Não há ninguém aqui que possa dizer assim: eu nunca me vi assim. Quando se diz isso, talvez seja utilizando aquelas ferramentas da prepotência, da arrogância, da vaidade, que não quer demonstrar aquilo que de fato, naturalmente nós trazemos e revelamos, que é a medida de fraqueza. Porque não é condizente, não é razoável imaginar que a Bíblia diz que nós de fato tendemos a reagir com fraqueza e depois prevaleça a nossa afirmação de que nós nunca sofremos fraqueza. O texto fala de fraqueza, de momentos de fragilidade, de momentos nos quais nós oscilamos, de momentos nos quais nós, ao invés de ascendermos, declinamos. Ao invés de demonstrarmos que queremos, parece que de fato estamos desistindo de tudo. Quais são os fatores que podem provocar isso? Deixa eu citar rapidamente, depois vou exemplificar e trazer as respostas. Por exemplo, o cansaço. E aparece uma particularidade nessa geração dos nossos dias, porque ela reclama de cansaço de uma maneira muito especial, de uma maneira muito própria, de uma maneira até diferenciada de outras épocas. O cansaço decorre justamente de um acúmulo de afazeres, As pessoas estão assim tomadas por tantas coisas e parece que nós vivemos naquele outro planeta que o dia tem 25 horas, quando nós aqui ainda temos apenas 24. Aí fica faltando tempo.
E a imposição de tantas medidas, de tantas obrigações, de tantos deveres, de tantos afazeres em casa, na família, no trabalho, fora, nos estudos, nas agendas, nas comemorações, nas preocupações, nas rotinas que demandam de todos nós, está levando as pessoas ao colapso. Antigamente dizia que era estafa, né? Fulano está estafado. Lembra dessa expressão, né? Antigamente assim, fulano está com a tosse que não para, ele está estafado. Hoje tem outros nomes, burnout, né? Mas são realidades da somatização, são realidades daquilo que parece assim ser muito louvável, ser até honroso. Eu não tiro folga, eu não tenho férias, eu não tenho descanso, eu não pauso. Parece ser mais poderoso do que Deus, que disse assim: o homem trabalhará 6 dias e um ele reservará para quê? Para descansar. O Senhor reclama o descanso, o homem não observa o descanso, ele cansa. E daqui a pouco o seu desânimo, até em relação às coisas da fé, decorre da falta de observância dos seus limites naturais, das suas capacidades, do esgotar das suas energias, da sua má alimentação, da sua pouca hidratação. Se bem que de hidratação Sião não pode ser reclamada, porque as garrafinhas elas dão conta de que é o povo mais hidratado da face da terra são os crentes de Sião. Mas quando nós não fazemos essas coisas, elas vão nos cobrar, elas vão certamente nos punir com aquela fragilidade que de fato haverá de ser o acender da luz, da nutrição, da hidratação, da ausência do sono, do descanso que não foi devidamente observado. Algumas pessoas se veem desgastadas disso. Um outro fator pode ser justamente a frustração. Nós nutrimos expectativas, celebramos a esperança de que as coisas aconteçam aqui, ali, acolá, no tempo que nós então imaginamos e até empenhamos em investir tempo e energia, esforço e até tantas outras medidas, e de repente o tempo passa e as coisas não acontecem. E aí decorre que muitas vezes isso impõe a medida do desânimo. E veja que eu estou falando para crente, o crente vai, ora, compartilha, aproveita um momento como esse, compartilha com irmãos: olha, eu tenho esse projeto, eu tenho essa medida, faz até tudo que é recomendado por Tiago. Não diga que amanhã você vai para a cidade tal, vai vender e vai lucrar. Diga: se o Senhor Deus quiser, e você fez isso, se o Senhor Deus quiser, eu vou empreender isso, aquilo outro. Pede as orações, e nada a princípio sinalizou que não devesse você fazer aquilo que então estava buscando apresentar diante de Deus. Você fez tudo como ensinava o beabá, e de repente não aconteceu. Talvez se eu perguntasse: já aconteceu isso com você, de que você investiu, de você se empreendeu, você se dedicou, e as coisas não aconteceram, e um dos resultados possíveis pode ser aquele sentimento de frustração, de desânimo, e até como quem uma silenciosa, em alguns casos até verbal, reclamação dos céus. É possível. Há um texto no contexto da sabedoria de Provérbios que diz assim: a esperança que se adia, o que é que ela faz? Faz adoecer o coração, né? Isso causa entristecimento, e depois esse entristecer até mesmo vai se revelar na face. Lembra lá de Neemias, quando vai ao governante, e o governante assim: por que tu está de cara inchada, triste? Se não é doença, ele assim: é coisa de coração. As frustrações, porque nós muitas vezes também elegemos muitas expectativas e nós não controlamos os resultados. Eles podem nos fugir, eles podem vir de uma maneira que nós não elaboramos, não pensamos, e isso poderá fazer com que nós nos vejamos abatidos, e também espiritualmente, irmãos. Nós estamos conectados, lembre-se disso, né? Nós não somos só porção espiritual, nem somos apenas medida física. Essas duas coisas caminham juntas, elas estão integradas. Por isso que a frustração das expectativas pode ser um fator que nos leva a essa pausa daquele melhor ânimo. Uma terceira medida: os pecados. O verbo pecar pode ser conjugado, né? Eu peco. Todos nós pecamos.
Isso não significando que a medida do pecado seja uma celebração ordinária, naturalizada, ainda que nas nossas reuniões sempre haja espaço e oportunidade para que então concedamos assim ao que está reunido a oportunidade dele vir e confessar. Mas não é estimando que domingo você confessou algo que literalmente você fez, que você transgrediu, e já esteja você preparado para no próximo domingo aqui se posicionar e dizer assim: Senhor, eu trago aqui a multidão dos meus pecados. É bom que você não esteja portando a multidão de pecados. Entende isso? É bom que nós não sejamos como que uma caçamba cheia de coisas reprováveis que se coloca diante de Deus para então entregar perante Ele e para depois se novamente ver cheia e voltar no outro domingo: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu dizia isso a um outro grupo, numa reunião pequena essa semana, quando falava o seguinte. Eu lembro do Dr. Augusto Nicodemos falando sobre pecado na vida do crente. Ele fez uma analogia significativa. Diz assim: o pecado é a semelhança de uma oportunidade, de uma viagem que eu fiz. Ele estudava um dos seus cursos de pós-graduação na África do Sul, se juntou com a sua esposa, pegou um carro e viajou pela África do Sul 5.000 quilômetros de carro. Quando retorna ao lugar de origem, alguém perguntou: e como foi a viagem? Foi boa, algum problema? Um pneu furou. Mas um pneu em 5.000, num lugar que não se conhece, em estradas que são novidades, né, para quem de repente. Mas assim, o pecado deveria assim, de vez em quando, ocasionalmente, assim, incidiu. E aí eu me faço lembrar que às vezes tem pessoas que não rodam apenas 5, elas rodam 10, elas rodam 15, elas rodam 20.000 quilômetros e um pneu não fura. Com isso não estou dizendo que os pneus não furam, com isso eu não estou dizendo que nós não pecamos, porque João disse: se dissermos que não temos cometido pecado, nós mentimos. Mas o que é correto pensar é que o pecado não será tão corriqueiro, porque se ele for tão corriqueiro, ele vai nos indicar como sendo ainda mortos. Porque João diz: aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. E por senso de temor a Deus, nós então nos esforçamos, lutamos para que a incidência do pecado seja cada vez menor. Mas o fato é que quando o pecado ocorre, ele é um fator poderoso para nos desanimar. Tem horas que o que nos desanima, irmãos, não é a carne que inflama, não é a relação que trava, não é a corrupção da sociedade, não é o mal feito de outros. O que acontece não é que de repente há um desalinhamento planetário que faz com que a sensação então se turbe dentro de nós. Quando muitas vezes há um sentimento de desânimo, o que encontra a precisa explicação é justamente a realidade do pecado. Lembre-se de Davi. Abra comigo lá no Salmo de número 51, 52, 51. É, 51. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Aí ele diz assim: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu espírito. Restitui-me, olha o que ele está dizendo aqui: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele não está falando que perdeu a salvação, irmãos, porque a salvação não se perde. Ele está falando da alegria do salvo.
de se interpretar em comunhão e em paz com Deus. E essa paz estava perturbada, ela estava mexida, ela estava deslocada, ela estava comprometida no senso de interpretação, no sossego daquilo que era a alma de Davi, em razão da sua transgressão. O homem em pecado, ele desanima, ele esmorece, ele se entristece. Esse é o pecado do homem. Às vezes é o pecado dos outros, quando os outros fazem coisas que não deveriam fazer e nós lutamos contra e buscamos resistir, buscamos sensibilizar, confrontar, alterar as condições daquilo que seja o procedimento do outro, e o outro não se mobiliza. E aí nós temos um outro exemplo de alguém que acho que juntou tudo que eu já disse, cansou, frustrou, e até desanimou de si mesmo a ponto de querer desistir da própria vida. Eu estou falando de Elias. Lembra de Elias? Profeta bom. Pense num presbiteriano bom, Elias. Veja lá no que diz primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, quando Elias, que peleja lá com o rei, com a rainha terrível, quando Elias, que em tempos anteriores, dias antes, lutou contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando provocou aqueles caras lá para que eles fizessem todos os movimentos de provocação da divindade que eles acreditavam ser o verdadeiro Deus, quando ele assim disse até de maneira irônica, grita, chama, vai que de repente está dormindo, ele será despertado, ou que está desatento, será chamado a atenção, e ele virá, então fará com que se manifeste o seu poder. Depois ele ainda diz assim, olha, encharca mais ainda agora que é o meu momento, e pede que se dobre a imposição de água naquele que deveria ser consumido, e ele obtém vitória sobre os profetas de Baal. Elias, um homem cheio da graça, do temor, vivendo lutas que, por certo, todos nós caminhamos distante de trazermos uma medida semelhante, mas houve um momento no qual Elias esmoreceu, desanimou, declinou. Olha lá o que diz o capítulo 19, e me permita ler alguns versos. 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, a mensagem era a seguinte, faça-me os deuses da crença dela, como lhes aprovesse, amanhã, a estas horas, não fizerei eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Ela está apresentando o que? Uma ameaça de morte. Eu vou te quebrar. Pense numa mulher atacada. Diz o texto que Elias, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E ele exclama e manifesta o seu cansaço do físico, das emoções, da lembrança, da alma, dado o desgaste, de uma luta grande. Olha o grito dele, o que é que ele diz assim? Basta, é um chega, cansei. Toma agora, e é uma oração, Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. É interessante que ele está sendo induzido pelas circunstâncias a fazer um comparativo de si, não consigo mesmo, mas com outros. E eles chegam à medida de entendimento, eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Diz o texto que aí ele esmorece, deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Pula-se essa passagem, e lá adiante diz assim no versículo de número 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, fez o quê? Bebeu, fez a digestão, não está dito, mas certamente ele fez a digestão para não dar refluxo e voltou a dormir. Aí voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo.
levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas é interessante que ele vai de caverna em caverna, de esconderijo em esconderijo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Parecia não ser o endereço próprio para que Elias então fosse encontrado. Agora, olha o que ele diz no verso de número 10. Então respondeu. Aí ele dá um extrato, ele apresenta a ficha, ele apresenta o relatório, o beabado que ele fez. Ele diz assim: eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, veja, ele está cansado da canseira dos outros, dos pecados alheios, da iniquidade do seu povo, dos descaminhos de Israel, porque os filhos de Israel, o que é que eles fizeram? Deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e ele aí trouxe para si um sentimento de que apenas sobrou quem? Eu, apenas eu, somente eu. E eu fiquei só e procuram-me tirar a vida. Tem dois levantes, tem alguns que procuram e ele também está procurando. Ele só deixa de dar conta de que ele também estava envolvido com desistir da existência. Está no pedido dele, eu não estou sendo maldoso não, na ausência do cidadão. Foi ele que fez a oração: tira-me a alma. Volte lá para Romanos, capítulo de número 8, não esqueça de 1 Reis 19. Mas o pecado da pessoa, o pecado dos outros pode trazer a medida de nos vermos desanimados, cansados. Eu poderia citar os desentendimentos, e nós sofremos muito nas relações, marido com esposa, esposa com marido, os pais com os filhos com os pais, amigos com os amigos, às vezes até no lugar mais acolhedor que é a igreja, nós encontramos razões para nos vermos assim, como quem em desentendimento, e isso repercute na forma também de desânimo. Porque lembramos que é a comunidade da comunhão, e às vezes a comunhão parece estar interrompida, é a comunidade da unidade, a unidade não é vista, é a comunidade do serviço, mas ao invés de abraçar e consolar, estamos a nos acotovelar. Essas coisas são desalentadoras, elas são desanimadoras e fazem com que muitas vezes nós esmoreçamos. É bom que nós entendamos o esmorecimento, o momento de fraqueza, de desânimo. É bom que nós discernamos, não é bom que nós tenhamos isso, né? Não é a procura disso que nós devemos estar. Não estou falando, não estou dizendo assim, olha o razoável do desânimo, olha o razoável daquilo que seja o abatimento. Eu não estou falando que seja razoável. É bom que você esteja tinindo. Tinindo é uma linguagem de mamãe, né? Tinindo. Vocês entendem o que é tinindo, né? Positivo. É bom que você esteja disposto, é bom que você esteja encorajado, mas é bom que você também possa discernir os momentos nos quais essas realidades como quem estão contrariadas. E isso diz respeito à nossa humanidade, ao fato de sermos pessoas finitas, limitadas, passivas, e que não somos de plástico. Eu gosto de lembrar que nós não somos de plástico. E é bom que nós discernamos isso para que, na verdade, nós possamos também empreender as coisas que haverão de nos auxiliar. E tem aí duas medidas que são indispensáveis quando nós, na verdade, queremos revogar o desânimo, o abatimento, o desencorajar e nos vejamos assim animados e encorajados. Primeiro é uma medida humana, responsável, particular, que haverá de ser empreendida não pelos anjos, mas por você. Eu citei alguns exemplos e eu continuo trabalhando nesses mesmos exemplos. Se a razão do seu desânimo é físico, em razão do cansaço, primeira medida, não é dos céus, não é do Senhor Deus, não é dos anjos. Não espere que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que de repente faça com que você continue com o seu ritmo, com a sua rotina, com a sua agenda sobrecarregada, e Ele vai fazer com que o seu carro flutue na Tancredo Neve, e você então caminhe pela Tancredo Neve às 6 horas da manhã, e você vê todos os demais mortais ficando 40 minutos travado no trânsito, e você chega no seu local de trabalho. Só graça. Não são, né? Não é assim. O que eu estou dizendo é que se o teu motivo de desânimo é cansaço, a primeira coisa que você tem que fazer é reprogramar a sua agenda, é descansar.
Quem tem que anotar na sua agenda, quem tem que desembarcar algumas obrigações, alguns afazeres, é você. Quem tem que arranjar tempo para dormir é você. Quem tem que encontrar o melhor momento de organizar a sua rotina é você. Quem tem que, na verdade, trabalhar para que o seu domingo seja o domingo do Senhor, onde Ele lhe privilegia, para que você possa, na verdade, agradar a alma e louvar a Deus e chegar aqui animado, é você. Organize a sua semana, trabalhe pesado na segunda, na terça, na quarta, não procrastine, não deixe para depois, não enrole, né? Não queira fazer as coisas, tudo ao mesmo tempo. Não, seja organizado. Não sabe se organizar, peça ajuda e se organize, de maneira que quando a sua semana terminar, você diz assim, terminou. E às vezes você pode terminar algumas obrigações na sexta-feira, quando muito, transpor um pouquinho para o sábado, e aí você descansa o sábado, e depois você de repente goza prazerosamente o domingo, e Deus lhe abençoa a alma, o coração. E você assimila a vontade dele, seja repreensiva, seja consoladora, seja reorientadora, porque você chegou propenso, você não chegou bocejando, né? Tem um crente leão na igreja. Conhece o crente leão? É aquele que no meio do culto o ar-condicionado começa a bater, a música tangeia, e se for assim aquela música mais, né, tranquilinha, aí ele abre aquela bocarra assim, ó. Se o outro vacilar, ele engole. Com sono. Não é o sono do dia, não é o ar-condicionado, não é o tangido dos instrumentos, é porque o corpo está cansado. E ele precisa dormir, ele precisa descansar. Então faça ajustes para que você, na verdade, se veja auxiliando no que lhe compete, você a auxiliar para que uma razão dos desânimos seja superada. Segunda coisa, as frustrações. Cuidado para que você também não passe a eleger muitas expectativas, não seja ambicioso, não seja demasiado. Cuidado com aquilo que você projeta para si, por si ou para os outros, para que você não viva movida por falsas expectativas. Em todos os sentidos, seja comedido, seja razoável. É tipo orçamento, às vezes é melhor você orçar que vai ganhar menos e de repente ganha mais, é lucro. O problema é quando o cidadão imagina que vai ganhar o top, né? E daqui a pouco ele gasta na esperança de poder ganhar tudo o que previu e as coisas não acontecem. Ele termina endividado de cabeça quente. Seja razoável com as suas expectativas. Se é pecado, e aí já entramos naquilo que é o contexto mais espiritual da medida particular, porque aí fala-se daquilo que é ofensivo a Deus, não há outro caminho, irmãos. Pecado não se resolve dormindo nem acordado, pecado não se resolve trabalhando mais ou deixando de trabalhar, comendo ou deixando de comer, pecado se resolve diante de Deus. E quem tem que confessar o pecado não é Deus não, mas sou eu e você. Lembra-se, eu peco. Vocês estão péssimos de português. E se pecamos, confessemos a Deus. Aceitemos o convite gracioso, vinde a mim. Venha, se é como a escarlata, vai se tornar branco como a neve. Como Davi, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Tem coisa que está aflorando na carne, mas é resultado da alma. E essa integralidade, né? Alma e corpo, corpo e alma caminham juntos. Então faça a confissão que é pertinente. E acima de tudo, a primeira medida para resolver o desânimo é minha e a sua, no que nos compete, no exercício da nossa responsabilidade, naquilo que não contradiz nem contingencia o exercício soberano do soberano Deus. Temos que fazer o que precisamos fazer, como o Senhor nos orienta a fazer. Mas a outra coisa é não perdermos de vista que o Senhor também faz. Olha lá Romanos capítulo 8, quando diz assim, também o Espírito semelhantemente, olha lá a primeira coisa, ele faz o quê? Ele nos assiste. De assistência, de recurso, de favor, de graça, de misericórdia, de auxílio.
O Senhor nos assiste, irmão. Não é à toa que Ele diz assim: eu estou contigo todos os dias. Os dias bons, recompensadores, prazerosos, felizes. Os dias das ações de graças. Mas nos dias maus, difíceis, trabalhosos, onde a gente contabiliza a perda, onde a gente chora o luto, onde a coisa fugiu à ordem e ao nosso controle. O Deus que de fato é o Deus que está presente em todo o tempo. Nós não perseveramos sozinhos, e se perseveramos é justamente em razão da presença de Deus. Paulo diz assim: porque o Espírito nos assiste. A perspectiva da presença de Deus, como supremo, eficiente ajudador. Lembra de Davi, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque Ele assiste. Lembra de Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe das suas necessidades, Ele supre, Ele conhece as nossas necessidades, Ele assiste a minha e a sua necessidade, seja física, emocional, espiritual, material, financeira, na alma, onde for, o Senhor sabe, Ele assiste, como Ele mesmo promete. Depois Ele vai dizer ainda aqui: nos assiste em nossa fraqueza. Ele sabe o tamanho que nós temos, a resistência pouca que nós então conservamos em nós mesmos. Ele até intercede, como diz a parte final do texto, porque não sabemos, né? É um dos sinais dessa fraqueza, quando nos falta a palavra, quando nos foge o argumento, quando o desânimo domina tanto. Uma coisa que nós não fazemos na nossa igreja, e você me diga se está certo ou errado: palmas para Jesus. Nós não fazemos palma para Jesus, certo? Não fazemos palma para Jesus, não é reivindicado na liturgia. Mas nós não fazemos isso, e até outras coisas que são pertinentes e possíveis. Sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos. Eu não estou falando das palmas para Jesus. As palmas para Jesus nós não fazemos porque teologicamente e liturgicamente nós entendemos que é impertinente. Mas tem outras coisas, e aqui o que Paulo está a dizer, que às vezes até a pessoa não ora, não é porque há uma incompatibilidade teológica, não é porque há uma proibição eclesiástica ou uma restrição litúrgica, em alguns momentos em razão da fraqueza. É disso que eu estou buscando dizer. Tem horas que a gente se vê assim, até mesmo declinando, em razão daqueles fatores indicados por mim há pouco, ou de outros fatores. E a gente precisa lutar contra isso, para que nós não fiquemos à margem, indispostos, sem querer orar. Mas quando isso acontece, o Espírito de Deus ora, intercede por nós de maneira pertinente. Eu suprimi lá em Reis, por isso que eu disse a você: não desmarque Reis, aquilo que seja justamente uma correlação que eu preciso, quero fazer. Quando no verso 5 do capítulo 19 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu a providência lá junto à cabeceira, um pão cozido. Comeu, bebeu e tomou, tornou a dormir. Aí novamente o anjo, a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho sobre ti será sobremodo longo. Ele levantou, comeu, bebeu, e com aquela força nós já lemos que ele caminhou 40 e tantos dias. Ele volta para uma caverna e ali se esconde. E aí vem a pergunta, que é uma pergunta divina, celeste: que fazes aqui, Elias? Ele diz assim, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, bebê, bababá. Aí no verso 11 diz assim: disse-lhe Deus, de maneira explícita, identificando que é o anjo do Senhor, por certo uma cristofania, aonde então diz assim: disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E aí ele vai experimentar aquilo que é a presença revigoradora, que reativa, que reanima do Senhor. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Deus sempre vai ao nosso encontro. Você pode desanimar, você pode querer estagnar,
Você pode querer reeditar as inclinações de Elias, que estava ali como quem comprometido com a desistência, a ponto de pedir ao Senhor que retire a alma. Basta, cansei, já não quero mais. Ainda que eu e você façamos como Elias assim fez, o basta só será quando Deus disser, agora basta. Enquanto não, Ele vem ao nosso encontro. Ele rasga os céus e nos abençoa, nos reanima com a sua graça, nos beneficia com a sua misericórdia e nos encoraja com a ação do seu santo e bendito Espírito, que para isso o Filho o enviou, para que Ele seja o nosso Consolador. Venha para a segunda carta de Paulo aos Coríntios e veja o que Paulo diz, quando Paulo em algum momento também ele desacelerou a ponto de como quem querer desistir. Paulo, mas sim Paulo que está dizendo aqui que o Espírito intercede. Paulo fraquejou? Claro que Paulo fraquejou. Olha o que é que Paulo diz no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. 2 Coríntios 1, verso 3. E Deus de toda consolação. Olha lá, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aí ele diz assim, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, os sofrimentos que nos desanimam, que nos abatem, que nos fazem querer desistir, mas não apenas vem sofrimento, porque o Senhor também providencia a consolação. Assim os sereis também consolados. Bendito seja Deus. Então não desespere quando você de repente interpreta que parece que o dia de hoje não foi tão entusiasmante como o de antes, ou como aquele dia no qual você estava como quem pisando em nuvens. Ok, você chegou na terra dos mortais, uma realidade que não lhe é simpática, lhe provoca, e ela lhe desgasta. Ok, faz parte. É o mundo caído, nós estamos nele, mas não estamos sozinhos. O Senhor é o Deus conosco, que nos abençoa, que nos assiste, que há de trazer todo o recurso necessário para que nós não fiquemos no caminho. Nós não somos o povo vocacionado a ficar no meio do caminho, porque aquele que começou boa obra em nós, Ele há de completá-la, por meio da graça, do poder, do Espírito Santo de Cristo Jesus. Amém? Bora orar? Rogando a Deus que receba a nossa gratidão, que Ele ouça as nossas súplicas, que Ele se compadeça de irmãos que estão enfermos, que Ele nos auxilie nos planos e projetos que Ele nos tem entregado, para que nós enfrentemos todas essas coisas e sejamos vitoriosos nelas, para a glória e louvor do nosso amado e bondoso Deus. A Nata